vez que a gente fala em permuta, então é troca. Permuta é troca. Essa troca pode ser o chamado pau a pau. Você já escutou esse termo? Muito usado em São Paulo. Pau a pau quer dizer que não tem dinheiro no meio. Eu te dou um objeto, você me dá outro objeto, acabou. Isso é a permuta tradicional. Não existe valores. Mas quando tem valores é chamado de torna. Torna. Você já aprendeu isso, hein? Torna. O que é torna? É um valor, uma diferença a ser acertada em dinheiro ou através de um outro bem. Então a permuta pode ter torna ou não, ok? Isso é muito importante e relevante também. Quando eu falo da permuta, trazendo sim aspectos relevantes, práticos na nossa aula, porque permuta você já sabe que é troca. Esse contrato de permuta, ele pode ser feito, mesmo existindo torna ou não. O nome do contrato fica permuta. Mas, para cartório, a parte registral, o cartório não entra no mérito de permuta. Para o cartório não faz diferença. Para o cartório de imóveis, registro de imóveis, é sempre compra e venda. Você entendeu? Uma questão prática o professor está falando aqui, ó. Permuta para mim, para você, no dia a dia, um contrato de permuta, que somos contratados para fazer, permuta. É troca. Com torna ou sem torna. Para o cartório, não interessa se é permuta. O cartório vai olhar, permuta no contrato. Mas para o cartório vai ser feita uma escritura pública de compra e venda. Para o cartório de imóveis vai ser feito um registro como se fosse feito o registro de uma escritura pública convencional de compra e venda, tá? Para efeitos cartorários eu estou falando. Então, o contrato de permuta, que é um contrato tipificado, também estudado em direito civil, é um contrato que tem fundamento para o cartório, o olhar cartorário, notarial, nós temos uma situação de compra e venda. Para o cartório, claro que ele reconhece que é um contrato de permuta, mas em termos de cobrança de emolumentos, tanto para a escritura pública quanto para registro, ele leva em consideração compra e venda, tá? Isso na grande maioria, isso é o correto, isso que é usado pelas normas da Corregedoria e é aplicada também a Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos. Deixa eu falar algo importante também a respeito da permuta. Toda vez que eu falo de permuta, uma dúvida que surge é a respeito do imposto de renda. Então nós temos uma legislação que trata do imposto de renda e esclarece que a permuta não é relevante a título de imposto de renda. Eu não preciso fazer uma declaração, né, algo diferente em relação ao imposto de renda. Em relação ao tributo de transmissão, é o ITBI. Porque toda transação onerosa, não interessa se é troca, permuta é troca ou compra e venda, eu preciso recolher tributo, o nome do tributo ITCMD. ITBI. ITCMD, transmissão morte, né? Morte, evento morte, ou doação. ITBI, transmissão onerosa. E a permuta entra como transmissão onerosa. Existe uma discussão, uma polêmica sobre isso, mas fato é que o entendimento majoritário que é ITBI. Lembrando que existe até uma polêmica sobre a alíquota a ser cobrada. Essas discussões são relevantes para o direito tributário, cabem até ações específicas que nós vamos estudar no momento oportuno em direito tributário, tá? Vamos lá. Então, professor, tributo, ITBI. Professor, formalidade, visão do cartório. Para o cartório, permuta, compra e venda. Cada um realiza a sua compra e venda, né, em formato de permuta, e assume os emolumentos do cartório, tanto em escritura pública quanto no registro, mesmo porque a permuta nem sempre é feita no mesmo bairro, no mesmo cartório. São cartórios de imóveis diferentes. Então, importante e relevante isso. Professor, contrato de permuta é complexo? Sim. Nós temos que levar um contrato de permuta como um contrato de compra e venda, que também é complexo. A única diferença é que no objeto e na forma de pagamento nós vamos ter a discriminação dessa forma de troca, né? Então, nós vamos ter essa situação relevante e importante. Vale a pena lembrar que a permuta no Brasil, o brasileiro não gosta muito não, hein? Pelo número de negócios imobiliários, nós temos poucas permutas. O que nós temos muito no Brasil é permuta com construtora, com incorporadora. Então, eu cedo o meu terreno e a construtora, a incorporadora, ela normalmente me dá 2 apartamentos, 3 apartamentos, depende do valor do apartamento e do terreno. Esse tipo de negócio acontece muito no Brasil, que é a chamada adjudicação, permuta com adjudicação, tem vários nomes diferentes aí que depende de uma região para outra.
Esse tipo de permuta pegou no Brasil, mas a permuta propriamente dita não é um tipo de transação que o brasileiro gosta, em regra. Mas acontece e é relevante para o mundo dos negócios imobiliários e do mercado imobiliário.